Saudação do povo de Deus, da paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, para não demorarmos muito. Capítulo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 em diante. Glória a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Agradeço a oportunidade pelo convite ao pastor Marco Antônio e à missionária Marinalva, glórias a Deus, aqui da Assembleia, Igreja Assembleia de Deus de Casa de Oração. Eu fiz esse convite para estar aqui nessa quarta-feira para trazer essa mensagem da Palavra de Deus. Eu pedi a Rafaela para preparar tudo para mim em casa, porque vim do trabalho para casa, colocar o terno, colocar as vestimentas, colocar tudo, é uma correria, glórias a Deus. Vim do trabalho direto para cá. Irmão, já achava livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 ao 24. A leitura vai ser um pouco extensa, mas faz necessidade para a revelação que Deus quer falar esta noite. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e idosos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E quando está com eles um homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, conferiram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitavam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-los, para que não fale mais nesse nome, o homem algum. E chamando, disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse mais no nome de Jesus. E respondeu, porém, Pedro e João, e disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos ou antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando ouvido para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos um homem que se operava aquele milagre de saúde, e soltou eles e foram para os seus. Contaram tudo o que lhe disseram aos principais dos sacerdotes e anciãos, e ouvindo isto, eles unanimemente levantaram a voz a Deus: o que fizeste o céu e o mar, e tudo que neles há. Vamos repetir o versículo, todo mundo aqui. A salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Glórias a Deus. Deus, Ele é fiel. Você não pode se assentar? Glória a Deus. Glórias a Deus. Estou muito alegre de estar aqui nessa noite. Deve dar o microfone com fio, pode me dar, não tem problema não. Aleluia, Glórias a Jesus. Deus. Com fio ou sem fio, em Deus eu confio. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos estar atentos a tudo aquilo que Deus quer fazer. Pode baixar só um pouquinho só. Glórias a Deus. A tudo aquilo que Deus quer fazer através de nossas vidas. Através de nossas vidas,
completar, batizar com o Espírito Santo, fazer a obra dele. Quando terminar essa obra, nos recolher para a eternidade. Por isso que nós devemos fazer a nossa parte enquanto é tempo, glórias a Deus. Porque a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus, e nesse memorial é registrado tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E vou dizer mais, irmão, são mais de 20 anos servindo a Deus, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Não me canso, não fico enjoado, e cada vez mais me dá vontade de pregar e anunciar. Cada vez mais vai Deus colocando inovações em mim para poder pregar o Evangelho. Às vezes eu estou pregando no trem, às vezes estou pregando na rua, às vezes estou pregando nos montes, às vezes estou pregando no trabalho, em todo lugar, pregando na igreja, pregando até em casa, com a varoa em casa, pregando para ela, falando de Jesus. Deus vai nos inspirando para falar, glórias a Deus. E a cada dia devemos fazer a vontade de Deus. Quando eu leio aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 ao 24, a leitura ela foi extensa para quê? Para que nós venhamos a ter um entendimento, e nesse entendimento saber que não é fácil fazer a obra de Deus. Obstáculos virão, levante virão, a tempestade vai acontecer, pessoas vão te perseguir, outros vão te elogiar, outros vão aceitar a palavra, outros não vão aceitar, mas a Bíblia ainda assim diz: continue anunciando a palavra de Deus. No primeiro versículo, que é o versículo 12, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens aos quais devamos ser salvos. Aleluia! Glória a Deus.